E se eu te dissesse que os dois maiores pilares da igreja primitiva tiveram uma briga daquelas em público? De um lado, Pedro, também chamado de Cefas, a rocha sobre a qual a igreja seria edificada, o líder incontestável dos 12 apóstolos. Do outro lado, Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior teólogo e missionário que o mundo já viu. O palco desse confronto, a vibrante cidade de Antioquia. Esses dois titãs do cristianismo colidiram. E não, a briga não foi por poder, status ou orgulho pessoal. O que estava em jogo era muito, mas muito maior: a alma do Evangelho. Prepare-se para mergulhar na maior e mais importante confrontação registrada no Novo Testamento. Para entender a gravidade da situação, você precisa entender o que Antioquia representava. Antioquia era o futuro. Era a primeira igreja verdadeiramente mista, onde judeus e gentios, ou seja, não-judeus, conviviam como uma só família. Eles comiam juntos, oravam juntos, viviam juntos. Eles eram a prova viva de que em Cristo o muro da separação que existia há séculos tinha finalmente caído. Era um milagre social e espiritual. Quando o apóstolo Pedro chegou em Antioquia, ele ficou maravilhado com essa unidade. Ele não só aprovou, ele abraçou. Ele se sentava à mesa com os gentios, compartilhava o pão, comia da comida deles, sem se preocupar com as complexas regras alimentares judaicas. Pedro estava vivendo a liberdade gloriosa do Evangelho. Tudo parecia perfeito, até que eles chegaram. A Bíblia os descreve de forma sutil, mas poderosa. Alguns que vieram da parte de Tiago. Eram os legalistas, o grupo mais conservador de Jerusalém, que acreditava que para ser um cristão de verdade, um gentio precisava primeiro se tornar judeu, seguindo a lei de Moisés. E o que aconteceu foi chocante. Assim que esses homens chegaram, Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, o homem que viu a glória de Cristo na transfiguração, o apóstolo que abriu as portas da igreja para os gentios na casa de Cornélio, teve medo. Sim, medo. Com medo da crítica, do olhar de reprovação do partido da circuncisão, ele recuou. Ele parou de comer com os gentios. Ele se separou de seus irmãos. E o pior, a hipocrisia foi como um vírus, foi contagiosa. Outros cristãos judeus, vendo o líder deles recuar, fizeram exatamente o mesmo. E então veio o golpe mais duro para Paulo. Até mesmo seu grande amigo e parceiro de missão, Barnabé, o filho da consolação, foi arrastado por aquela onda de segregação. A linda unidade da igreja de Antioquia estava se partindo ao meio. Paulo viu aquilo e seu coração ardeu. Ele não viu apenas um problema de etiqueta à mesa ou de escolha de comida. Ele viu uma traição teológica profunda. A atitude de Pedro, mesmo que não intencional, estava gritando uma mensagem terrível: que o sacrifício de Jesus na cruz não era suficiente, que você precisava de Jesus mais as obras da lei. Paulo não ficou de cochicho. Ele não mandou uma carta passivo-agressiva. Ele não fez fofoca pelos cantos. O que ele fez foi radical. Gálatas, capítulo 2, versículo 11, diz: resisti-lhe face a face perante todos, porque era repreensível. Imagine a cena. A reunião da igreja para. Todos os olhares se voltam para Paulo, que se levanta e aponta o dedo para Pedro. Na frente de todo mundo ele diz: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus quando te convém, por que obrigas os gentios a viverem como judeus agora que teus amigos chegaram? E ele continua, pregando o coração do evangelho no meio da crise. Nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Se a justiça viesse por meio da obediência à lei, então Cristo morreu em vão. A Bíblia não registra a resposta imediata de Pedro. Ele deve ter ficado sem palavras, mas a história mostra que ele aceitou a correção. Anos mais tarde, em suas próprias cartas, Pedro chamaria Paulo de nosso amado irmão.
reconhecendo a sabedoria que Deus lhe havia dado. A humildade de Pedro em aceitar a correção é tão inspiradora quanto a coragem de Paulo em fazê-la. Essa coragem de Paulo, naquele dia em Antioquia, salvou o cristianismo de se tornar apenas uma pequena seita dentro do judaísmo. Ele nos ensinou uma lição eterna. A unidade da igreja nunca, jamais pode ser comprada ao preço da verdade do Evangelho. E a verdade é esta: somos todos salvos unicamente pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Não são nossas obras, nossa nacionalidade ou nossos rituais que nos salvam. A lei nos separa, a graça de Cristo nos une. Se você também acredita que a salvação é 100% pela graça, comente aqui embaixo só a graça, para que a gente saiba que estamos juntos nessa verdade. E se essa história te impactou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.